Está no ar mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje, vamos falar de política, conjuntura nacional, estadual, desafios a serem enfrentados pelas gestões municipais e muito mais. Para o nosso bate-papo, convidamos Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sociólogo, consultor, analista político, natural de Fortaleza, formado no curso de Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, UES, com especialização em Ciência Política também pela universidade. Já trabalhou na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. E mantém um blog, inclusive, desde 2009, que leva seu nome. Luiz Cláudio, prazer recebê-lo aqui no Ceará em Pauta, seja muito bem-vindo. E vamos conversar aqui com os nossos telespectadores, saber das novidades e também fazer essa análise da conjuntura nacional, estadual e falar de política, né? Afinal, ela movimenta e muito as nossas vidas. Prazer recebê-lo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É interessante que a gente inicie esse debate numa semana crucial, né? Onde a CPI da Covid-19 está sendo literalmente instalada para o bem e para o mal. Quando eu falo para o bem ou para o mal, porque eu acredito que ela não vai encerrar sem fazer parte da história do Brasil. Eu acho que muita coisa vai vir à tona. Eu não sei se virá verdade, mas que muitos fatos virão, e isso eu lhe garanto. Luiz Cláudio, para o pessoal que está nos assistindo pela TV, pelas redes sociais, nos acompanha, inclusive agradecendo a audiência, a vocês que, através também do aplicativo da Sertão TV, é a primeira vez que você participa aqui da nossa programação e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas quem é de fato Luiz Cláudio. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, teoricamente, era para ter se tornado um burocrata, funcionário público. Na minha tentativa de finalizar o curso de Ciências Sociais, eu acreditava que eu iria passar num concurso, ou no Congresso Nacional, ou na Assembleia, mas eu fiquei tão fascinado pela área de comunicação que eu me desviei. Iniciei com um blog. Na época eu ainda era assessor parlamentar, trabalhava com um deputado federal e tinha também um deputado estadual como cliente, mas aí comecei a escrever e aquilo me fascinou muito. E aí uma pessoa literalmente me cooptou para esse mundo, o nosso querido amigo e irmão jornalista Eliomar de Lima. Se você não sabe, talvez seja o primeiro ou segundo blog mais acessado no Nordeste. No caso, o seu, Luiz, me desculpe interromper, é luizclaudioferreirabarbosa.blogspot.com, é isso? O endereço? Exatamente. Mas se você botar no Google, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, ou sociólogo, ou consultor político, ou só meu nome sozinho, ele aparece. Tá certo? Isso aí também é uma coisa interessante. Ele foi a sua entrada na comunicação, foi isso? Através dele você começou? Aí eu prestava algumas consultorias, que eu quero prestar bem atenção, telespectador. Uma coisa é quando você é assessor de um parlamentar, assessor de um prefeito, assessor de um governador, você vive para a agenda dele. Literalmente, ele produz uma pauta, uma demanda e você tem que cumprir, estudar, tá entendendo? E eu compreendi que havia um espaço para uma consultoria política. Eu criei um network, criei um vasto grupo de amigos, de pessoas que eu não tinha contato, e dali eu resolvi montar minha consultoria política. No primeiro momento, eu me transfiro para o Instituto Informa. A gente tem um escritório ali no Del Passeio. No final dos anos 2000, início dos anos 2010, fizemos algumas pesquisas, trabalhamos com alguns órgãos da imprensa, com alguns políticos. E depois eu me atiro no meu próprio negócio, e a consultoria política e institucional Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. E para chamar a atenção, eu crio um blog. Que no primeiro momento era mais para um consumo interno, os amigos que curtiam e tal. Aí você tem a transição do Orkut para o Facebook. Quando a gente chega no Facebook, adentra um mundo novo. E quando você é novo, mas você não se lembra, mas de 2010 para 2011, estoura o Twitter.
daquele microblog, que rapidamente, com poucos caracteres, você passa uma mensagem. Isso. Ali eu me torno mais conhecido ainda. Aí a TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, me chama. Lá, uma diretora fantástica chamada Ana Villarreal. A Ana Villarreal, literalmente, fez em poucos dias um curso de jornalismo comigo, na base do grito. Quando eu fazia o erro, ela dizia: você não está prestando atenção, você está olhando para o chão, você está gaguejando, engolindo as palavras. Quer dizer, eu achava interessante aquele estilo dela, e aquilo foi me moldando. Ela lapidando, foi para a União, né? ela lapidando, foi TV, né? Ela é filha de coronel, se mal me engano, ou tenente. E a Ana Villarreal vai para a TV União e me leva junto. Aí eu me torno conhecido do estado do Ceará todo e fora do Ceará. E a televisão me conquista. Mas aí vem aquele ponto máximo. O Eliomar de Lima começa a compartilhar os meus textos. E vários blogs do Ceará, via Eliomar de Lima, começam a me reproduzir. Tanto que quando eu coloco o meu nome lá, e algumas palavras-chave, automaticamente tem muito blog do interior do Ceará e do Nordeste que tem lá textos meus. E começo a escrever semanalmente para o jornal O Estado. O telespectador acredita que no Estado do Ceará nós só tínhamos 2 jornais, o Povo e o Diário do Nordeste. Mas nós tínhamos um jornal, um dos mais antigos, que é o Estado. Para você ter uma ideia, o Estado ainda hoje é o segundo jornal de maior circulação de papel. E com o fim do Diário Nordeste de papel e o jornal Povo se restringindo à Fortaleza, ele é um dos poucos jornais que circula em Fortaleza e circula no interior. E muito poucas pessoas sabem desse grande papel que é o Jornal do Estado. Eu também agradeço muito a ele, que me tornou também muito conhecido. Porque jornais como JB, Folha de São Paulo, tal, às vezes me citavam em função dele, meus artigos que saíam lá, porque eles precisavam de uma credencial maior do que o meu blog, né? O blog do Luiz Cláudio. Depois eu me transfiro para a televisão legislativas. Na TV Fortaleza eu faço um programa chamado Pela Ordem. Esse programa vai para a TV Assembleia, passava no domingo de manhã, sabe? E era considerado um dos programas de maior audiência da casa em termos de debate político, mesmo sendo uma vez por semana. Mas aí vem a necessidade de retornar para a consultoria política. Retorno ao meu escritório, porque infelizmente o negócio só cresce com a mão e o olhar do dono. Deixo a televisão, deixo as minhas participações em jornais, periódicos, e me dedico à consultoria política e também me dedico ao meu blog. Como é que funciona a minha consultoria? Eu atendo 2 clientes fixos. O terceiro é avulso, porque aí não tem como eu dar conta da demanda. Vou dar um exemplo. Tem um deputado federal que nós trabalhamos, tá certo? Sim. E em determinado momento eu faço um estudo sobre a imagem dele, discurso, aonde eu acho que ele deveria se direcionar para público mais. Aí você pergunta, isso parece muito com o trabalho publicitário. De alguma maneira, sim, mas com um olhar mais da sociologia, da ciência política, tá certo? Tentando compreender essas novas ferramentas digitais, que o mundo da política mudou após a introdução do WhatsApp. O WhatsApp fez uma revolução que ainda vai ser estudada mais profundamente. Nós já sentimos isso em 2016, quando você vê que em várias cidades, ou na realidade, em várias capitais do Brasil, você tem eleições de pessoas com quase nenhuma experiência política. Vamos dar um exemplo mais objetivo: o João Dória em São Paulo e o Cali em Belo Horizonte. Em 2018, nós temos um momento em que uma grande parte da população descontente com o sistema político vigente encerra aquela falsa polarização entre PT e PSB, porque
o planejamento econômico e administrativo era quase o mesmo. As diferenças eram de discursos pontuais. Eu gosto de dizer que Lula conseguiu jogar o PSDB para liderar um bloco mais de centro-direita, mas ele mesmo também, de alguma maneira, era um centro que agregava a esquerda e a direita. O lulismo e o fernandismo do PSDB, em síntese, futuramente pelos historiadores, geógrafos e sociólogos, vai ser estudado como uma matriz histórica, e principalmente vinda de São Paulo. Aí veio esse fenômeno, né? Esse fenômeno que aglutinou uma grande parcela da população. Agora, é interessante, poucas são as pessoas que discutem de onde partiu esse movimento. Algumas pessoas acreditam que foi em 2013, aquelas manifestações no período da Copa, na véspera das Copas, foi a Copa das Federações, e nós tivemos lá em São Paulo a questão que não é só 20 centavos, que estourou por todo o Brasil. Não foi ali. Foi 2005, no referendo sobre a questão das armas. A população deu um recado, que era a favor da manutenção da questão do armamento, ter a arma em casa. Ali você já nota que deseja a classe política, que deseja a população, já não entravam mais, caminhavam juntos no mesmo caminho. Em 2010, nós temos o primeiro candidato evangélico do Brasil, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O Antony Garotinho, a despeito de tudo, mesmo saindo por um partido teoricamente de esquerda, do PSB, ele foi o terceiro colocado, com 18%. Em 2010, Lula vence no primeiro turno, o segundo colocado, com 23%, é o José Serra, que não quis defender o legado de Fernando Henrique Cardoso, e o terceiro colocado era Antony Garotinho, com 18%. E naquela época, o censo no Brasil dava à população evangélica de 15% a 16% do eleitorado. Do eleitorado da população. E o que acontece? Ali você tem a figura do Ciro Gomes, que em 1998 tinha sido terceiro colocado, mas acabou se tornando o quarto colocado em 2002. Quando o Lula assume, o Lula cria um grande colchão. A grande verdade é essa. Ele atrai todos os grupos possíveis para dentro do seu governo. Família Sarney, no Maranhão, Ferreira Gomes, aqui no Ceará. Você tem os maias no Rio Grande do Norte, não, mas os altos aderiram. Você tem Renan Calheiros, que aderiu, e entre outras forças também. E o que acontece? De alguma maneira, essa polarização em 2014, entre PSDB desculpa, 2014 não, 2006, na reeleição do Lula, e o candidato foi o Geraldo Alckmin, se não tivesse havido aquele grande problema que foi a discussão do mensalão, eu acho que o Lula tinha vencido no primeiro turno. Aquilo, de alguma maneira, afastou a classe média e deu um capital político que não era do PSDB. Tanto que o Geraldo Alckmin tira 41% no primeiro turno, em 2006, e no segundo turno ele tira quase somente 40%. Ele diminuiu a votação do primeiro turno para o segundo turno. Isso é um fato inédito. A tendência de qualquer candidato, quando vai ao segundo turno, é aumentar os seus votos. Lula ampliou no segundo turno. Aí, é interessante, naquela eleição de 2006, você sabe quem foi a terceira colocada? A senadora por Alagoas, Heloísa Helena, do PSOL. Heloísa. Ficou na casa entre 6% e 7%. Agora eu quero só fazer uma recapitulação aqui, bem interessante. Em 2010, o Garotinho tinha tirado 18% como terceiro colocado. Ela tinha tirado de 6% a 7%. Isso demonstra que já havia uma polarização cristalizada. O eleitor que votava no Lula e o eleitor que queria um candidato para representar o antilulismo. E sobrava para quem? Sobrava para o PSDB. Em 2010, o Lula faz uma jogada muito arriscada. Lança uma candidata sem nenhuma experiência.
e cria uma peça de ficção política eleitoral, que é a chamada Mãe do PAC. Então, quer dizer, a Dilma Rousseff foi muito mais um marketing eleitoral do que uma pessoa real. Nós contamos uma ideia. O início do mandato dela foi tranquilo, mas depois veio as crises de gerenciamento, a perca do controle da maioria do Congresso, o descontentamento com a população, porque nos 8 anos de Lula nós tivemos um crescimento econômico mundial, que reproduziu também aqui no Brasil, principalmente com as vendas dos commodities. E, de alguma maneira, também houve um crédito fácil para uma parte da população de baixa renda, que teve condições de conseguir. E isso criou uma falsa sensação de bem-estar, que seria mantido no decorrer do ano. O que houve foi endividamento, uma grande parte dessa população que ascendeu à classe média, mediana e baixa, retornou com o passar dos tempos, principalmente no governo Dilma Rousseff. E o que aconteceu? Nós tivemos uma eleição em 2014, onde praticamente a eleição favorável a Dilma Rousseff só foi possível porque ela e o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, se juntaram durante o primeiro turno e destruíram uma outra candidatura, que era de Marina Silva. Com a morte do governador de Pernambuco, o candidato Neves, né? É isso. E ela substituiu como candidata a vice. E ela chegou num patamar que praticamente dava ela indo para o segundo turno, mas aí as duas campanhas do Aécio Neves e da Dilma destruíram literalmente todo o discurso dela. Aí nós assistimos uma Dilma Rousseff fazendo um discurso contra as medidas de controle fiscal do Estado, corte de Bolsa Família, que ela nunca ia fazer, essas coisas. Quando ela assume, ela literalmente adota o plano econômico de Aécio Neves. E aí, na minha avaliação, uma parte do eleitorado se sentiu literalmente enganado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, nós somos Vandinho e Nena, estamos aqui ligados na Sertão TV. Aqui você encontra muita música, informação e entretenimento. Um prazer enorme estar no canal 180. Valeu! Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Geralmente eles costumam marcar 2015 como estopim para o nascimento do bolsonarismo, desse movimento que acabou gerando aí a eleição do Jair Bolsonaro, que fortaleceu a campanha dele. Mas desse ponto de vista é a primeira vez que eu de fato tô uma maioria silenciosa não detectada. E aí
Realmente faz sentido. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, e você fez toda essa cronologia, você vai entender um pouquinho que realmente já vinha um comportamento sinalizando isso do que poderia no futuro ocorrer. Não surge. Tem uma entrevista muito interessante do Bill Clinton e do Obama, que eles disseram como é que a gente nunca sentiu esse homem silencioso americano estava chateado com a gente quando o Trump surgiu. Sim. Nós já vimos também na Europa movimentos similares. Países que tinham sistemas partidários organizados, como a Espanha hoje, literalmente fragmentados, com crises institucionais profundas. Está entendendo? A Itália nem se fala. O Reino Unido, na minha avaliação, existe um certo equilíbrio muito mais em função da tradição dos partidos do que pelas suas lideranças. A Alemanha agora, com a saída da Angela Merkel, está passando por um processo de readaptação. Ela não era uma grande líder, mas ela era aquela liderança que dava tranquilidade ao povo alemão. Preste atenção, a diferença. Ela era aquela pessoa em que as pessoas tinham dormir tranquilo, dizendo ela resolve. A Angela Merkel está ali para resolver se aparecer algum problema. Aí o que acontece no Brasil? Nós temos esse problema que se aprofunda. A Dilma perde a capacidade de negociar com o Congresso. E surge uma figura ímpar, chamada Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi aliado de Antony Garotinho, no Rio de Janeiro. Depois rompe com o Antony Garotinho, vai para o PMDB, que agora é MDB, se torna líder da bancada, participa de várias comissões, lança uma candidatura à revelia do Planalto, em 2015, tá certo? E ganha. É um fato interessante. E ali ele reorganiza o Centrão. As pessoas acham que o Centrão é uma coisa que surgiu do nada, ou então ele só se organiza de tempo em tempo. Não. O Centrão se organizou a primeira vez durante o governo de João Batista Figueiredo. Com o crescimento do PMDB nos estados, PDS, o partido que outrora representava, era a Arena, não tinha mais a maioria absoluta. Ele precisava fazer conchavo. E nós tínhamos poucos partidos no Brasil, nós tínhamos 5 partidos, telespectador. Nós tínhamos a Arena, que virou PDS, tínhamos o PDT, PTB, PT e o MDB, que virou MDB. O PDS faz o rearranjo com o PTB. E aí, alguns cientistas políticos do sudeste do Brasil, somente o Sérgio Abrantes, usa esse termo, Centrão, 1982. Esse termo surge. Quando vem as eleições de 86, vem o Plano Cruzado e o MDB se torna o maior partido do Brasil, ganhando quase todos os governos. O único governo que ele não ganhou, logo depois o governador também se torna membro do MDB. Então nós tivemos toda a federação, o partido único, tendo todos os governadores e presidentes da República. Na época, o José Sarney. O Centrão se organiza dentro do Congresso. E aí ele usa 2 partidos como embrião. O antigo PDS, que vira Partido Progressista futuramente, e a Frente Liberal, que se torna PFL, que é uma dissidência do PDS. E os setores conservadores do MDB. Aí nasce esse Centrão. Os setores progressistas se juntam com a vanguarda do MDB. E o PT vai junto, o PDT, o PSD e entre outros. O que é que acontece? Quando termina a Constituição Brasileira, em 88, o Centrão não se desmonta, ele continua ali funcionando, agora como as bancadas informais. O que são as bancadas informais? Você tem um parlamentar cearense que ele se elege por uma legenda, e esse partido precisa atingir, esse partido é uma coligação com o seguinte eleitoral, isso. E aí ele é eleito. Só que quando ele chega no Congresso, ele participa de vários grupos temáticos. Por exemplo, faz conta que ele faz parte do agronegócio,
ele atua junto, ele trabalha também com o pessoal do setor privado, das universidades, e por aí vai. O que acontece? Esses grupos trabalham muito mais fortemente do que os partidos políticos. É interessante, o telespectador não conhece essa nuance do nosso Congresso Nacional. E aí, o que acontece? O Centrão se transforma numa geleia, e ela é moldada de acordo com os interesses do Executivo. Vou avançar rapidamente. Quando o Fernando Henrique Cardoso se elege em 1994, no Plano Real, em 95, ele tinha na base dele 3 partidos, que dava a maioria tranquila aí. PSDB, PFL e PMDB. Aí ele trazia ocasionalmente o PPB, que agora é o Partido Progressista. Só esses 4 partidos dava a ele mais da metade dos parlamentares da casa. Isso no mandato de 95 a 98. A partir de 98, quando ele vai para a reeleição, já há uma fragmentação maior dos partidos, que o bloco progressista, liderado pelo PDT, PSB, PCdoB e outros partidos, e o setor progressista do MDB, cresce. Aí ele tem que cooptar os pequenos partidos. E esse processo só foi apunilando no governo Lula e Dilma em função da fragmentação no Congresso de vários partidos, tá certo? Que você é obrigado a negociar. Você tem uma ideia? Qual partido hoje no Congresso, que é o Partido Liberal, que era o antigo Partido Republicano, até 2 anos atrás, só tem 42 deputados federais. Nós já tivemos partidos como o PSDB, o PFL, o MDB, com bancadas entre 70 a 110 de parlamentares. Olha a diferença. Quer dizer, essa fragmentação é um dos problemas que transforma a governabilidade do Brasil muito difícil. Por isso que algumas pessoas dizem, o Bolsonaro é refém do Centrão. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Porque o Centrão também é refém do orçamento público. Sem o orçamento público também ele não sobrevive. Então, acaba havendo a junção. Agora, a pergunta é, sai caro para o Brasil? Sai porque, infelizmente, nos últimos anos, o especialismo de coalizão vive uma crise profunda. Eu vou dar os motivos. Quando o Fernando Henrique Cardoso literalmente comprou a sua reeleição ali, ele botou o ovo da serpente. Veio a crise dos tigres asiáticos, quer dizer, a economia começou a entrar em declínio e o Plano Real já não funcionava mais a contento para a população de baixa renda. E aí o bloco que dominava a política, PSDB e PFL, perderam apoio popular. Quando você perde apoio popular, você também perde apoio parlamentar. Bote isso na cabeça, telespectador. Um está interligado ao outro. O Lula faz a carta aos brasileiros, faz um grande pacto, tá certo? Mas cai na besteira de fazer negociação com médios e pequenos partidos. Na época, o Zé Disseu, o chefe da Casa Civil, em 2003, Lula se elege em 2012, no primeiro mandato, disse para ele, presidente, façamos um acordo diretamente com o PMDB para garantir a maioria. Vai sair muito melhor para a gente, mas o presidente Lula, na época, não aceitou e criou aquela mensalidade aos partidos, aos presidentes de partidos, né? E aos parlamentares. Deu naquela crise que teve como pivô Roberto Jefferson. E o que acontece? De lá para cá, os presidentes têm que fazer negociações como estão em crise. E isso é muito ruim, porque literalmente se esquecem de uma pauta propositiva para a nação e cria-se uma pauta literalmente para a manutenção do poder. Ou então, nesse jogo do toma lá da cá, que se resume basicamente muitas vezes a isso, né, Luiz Cláudio? É interessante, a gente já literalmente adotou esse termo, né? Toma lá da cá, né? E o eleitor também já entrou nesse processo, né? O eleitor, literalmente, quando você chega nas cidades do interior ou da periferia da grande Fortaleza, você vai conversar, pergunta, você vai votar em algum candidato a prefeito, a vereador? Né, eu estou esperando eles virem conversar com a gente, eu tenho aqui em casa 8 votos.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi pessoal, eu sou Mila Torres e também estou ligada na programação da Sertão TV. É todo o Nordeste ligado nas coisas da nossa gente, pelas lentes da primeira HD TV do Sertão Central. Se ligue no canal 180, se ligue na Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Existe uma pesquisa feita em todo o Brasil, 2 anos depois que você tem uma eleição legislativa, você pergunta quem foi o vereador que você votou. Eu vou dar um exemplo. O cara vota em 2016 para vereador. Ele foi perguntado em 2018, ele não lembra. Ele não lembra. O cara votou em 2018 para um federal estadual, você perguntou agora em 2020, ele não lembra. Ele não lembra. Como é que ele vai cobrar? Quer dizer, existe também essa questão da nossa cidadania plena que não existe. Ela não é plena. Ela sempre é pela metade. Infelizmente, nós temos uma miséria na política muito grande, que não parte só da classe política, mas também parte de setores também do eleitorado e a gente pode chamar também da cidadania. Em alguns locais, a gente nota que já há uma tentativa de mudança. As eleições de 2020 trouxe um dado muito interessante. Aonde você tinha uma administração bem avaliada, ela permaneceu. Independente do grupo político. É verdade. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre ele não se reelegeu, mas a base do discurso dele, que ele se elegeu em 2016, o atual prefeito de Porto Alegre adotou. Prefeito de Florianópolis se reelegeu, prefeito de Curitiba se reelegeu, prefeito de Belo Horizonte se reelegeu, prefeito do Rio não se reelegeu, mas o grupo que o sucedeu já tinha passado pelo poder. O Covas, o neto do Covas se elegeu em São Paulo, mas muito mais, talvez, por uma polarização muito radical no segundo turno, onde o eleitor preferiu mesmo apostar no que já estava comprovado, porque no Boulos, tá certo? Em Vitória, nós tivemos também a mudança de comando. Salvador, a população premiou a quem estava há muito tempo à frente, Recife e Fortaleza. E por aí vai. Se a gente fazer um mosaico aqui, a gente vai ver que o eleitor ele foi muito mais tranquilo em 2020 do que em 2018 e 2016. Ele não quis radicalizar. Isso. Por quê? A renovação que teve na política, que saiu das urnas em 2016, 2018, quando chega no poder, adota a velha política, infelizmente. Luiz Cláudio, ainda tratando dessa questão da política nacional, o Ceará, apesar do Ciro não ser natural do estado, mas fez carreira política aqui, ele é natural de São Paulo. O Tasso Gereissati, atual senador, depois de 20 anos, porque em 2001 ele chegou a entrar nas prévias do PSDB e agora está aí de novo, né, depois de 20 anos, apesar de que alguns anos atrás disse que, para quem disse que iria se aposentar e cuidar dos netos, em seguida acabou entrando, né, para a campanha de novo, conseguiu se eleger senador,
está agora chegando no final do mandato, nós teremos inclusive só uma vaga ano que vem para o Senado Federal, e o Tasso vai aí participar da pré do PSDB, né? Como é que você analisa a presença do Ciro nesse cenário? E eu queria também que você analisasse o nome do Tasso depois de 20 anos retomando aí de novo, quem sabe, as prévias do PSDB. Eu e você somos obrigados a acompanhar diariamente o que se passa no mundo da política. Mas o cidadão comum não tem esse tempo e nem tem essa vontade. Ele tem outros problemas que precisa ser resolvido, principalmente botar comida na mesa de casa. Nós tínhamos um cenário no começo do ano muito interessante. Nós tínhamos um governo federal que é bem avaliado, mas a figura do presidente não é bem avaliada. Existe esse deslocamento. São duas percepções da população. Alguns setores do mercado gostam de alguns ministros do governo Jair Bolsonaro, mas, por compensação, a figura errática do presidente nem tanto. Aí você tinha o Fernando Haddad, que já começava a trabalhar como sendo um cara de novo direcionado pelo Lula. E aí nós tínhamos uma perspectiva de que o presidente iria para o segundo turno e os blocos políticos restantes iam tentar ir para o segundo turno contra ele. Porque até esse momento Jair Bolsonaro não tinha condições de levar no primeiro turno. Aí, começo de março, o ministro Edson Fachin, uma tentativa de salvar o que restou da Lava Jato, restitui a capacidade do Lula de ser candidato a presidente. Ele se torna elegível, sai do processo de ser ficha suja. Preste atenção, telespectador. O Lula não foi inocentado, porque existe esse problema jurídico que as pessoas confundem muito. Ele se torna um cara com capacidade de ser candidato. Quando ele se torna um cara com capacidade de ser candidato, ele vai fazer um discurso. Ele fala 2 horas. E ele vai muito bem preparado. Ele fala do problema do desemprego, a desorganização na área de saúde, a questão da vacina. O mais interessante, ele faz um recorte do período que ele foi presidente. Tanto que quando os canais de televisões saíram do ar com a entrevista dele, foi que ele disse: eu quero dizer, para encerrar aqui a minha entrevista, que a ex-presidente Dilma Rousseff está aqui presente. Ele colocou ela na Sibéria do esquecimento. É como se o período Dilma Rousseff não existisse com Lula. O discurso dele é um discurso muito mais voltado para os temas que atingem a população. Desemprego. Hoje você não tem mais segurança alimentar. O que é segurança alimentar, telespectador? Era cara garantir que você tinha no mínimo de 2 ou 3 refeições diárias. Isso não existe mais. Uma grande parte da população brasileira está passando fome, tá certo? A questão da vacina, que é a única saída para a economia voltar a girar, não tem outra discussão. Nós temos que ser vacinados. E eu acho que é um expediente que vai passar por muitos anos ainda, porque esse vírus, infelizmente, é um vírus mutante. Está aí o caso da Índia. Mas voltando aqui ao nosso foco principal, com o surgimento do Lula, o Lula sai de um segundo lugar para um primeiro lugar com tendência de crescimento, porque a população, também de baixa renda, tem uma boa memória do período em que ele foi chefe do executivo. E do outro lado, ele fala uma linguagem que as pessoas querem ouvir. Do outro, você tem um presidente que mantém uma base fiel, mas diminui. Ele tem, na aprovação do governo dele, de ótimo e bom, no máximo hoje 25%. Isso quer dizer que quando ele vai para uma pesquisa estimulada, ele fica entre 29% e 32% no primeiro turno. E no segundo turno, ele fica entre 38% e 39%. Ele já tem um piso, já tem um teto. É impressionante. O Lula tem um piso na casa de 29%, 32%. Mas quando ele vai para o segundo turno, ele passa dos 40%. E por que ele não passa dos 40% no primeiro turno?
Ciro Gomes tem entre 7% a 9% de votos estimulado. Então, Ciro Gomes, na minha avaliação, é aquele cara que ainda segura o crescimento do Lula. Mas é interessante, quando o eleitor é obrigado a escolher entre o passado, que tem crítica no campo ético e moral, e o presente, que apresenta falhas na questão sanitária do combate ao Covid, ele tem preferido a primeira opção. E o Ciro, de alguma maneira, perde muito tempo em bater no ex-presidente Lula, criticar o Bolsonaro, do que criar um grupo e demonstrar que tem capacidade de aglutinar. Um dos meus textos, da qual nós chegamos até a conversar, eu falo de que a figura do Ciro Gomes devia tentar abandonar qualquer perspectiva de uma aliança com PSB, PCdoB e Rede, entre outros partidos, e partir com uma aliança menor, mas poderia lá na frente dar a ele uma estrutura maior, até para a aderência de outras agremiações partidárias, que era PPS, Cidadania, aqui no Ceará tem a figura do secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, e o Partido Verde, que a nível nacional tem se aproximado da cidadania e já tem trabalhado na perspectiva de se unir futuramente, ou após as eleições de 22, ou antes das eleições de 22. Isso ainda é uma coisa que está sendo estudada. E aí você teria um bloco pequeno, mas que podia atrair um setor liberal que não vai mais com o Bolsonaro, não vota no Lula, mas também não vai com o Bolsonaro. E principalmente uma classe média dos grandes centros urbanos, lavagistas, que não tem candidato. Luiz Cláudio, deixa eu aproveitar que você está fazendo essa análise. Assim, apesar da gente notar essa polarização ainda, porque quer ou não, você tem Lula e Bolsonaro, né, na pesquisa, pelo menos nas recentes. E ali você tem no centro Ciro, PSDB, PSB, DEM e outros partidos que devem, né, entrar na disputa de alguma forma. Eventualmente no segundo turno, Lula, Bolsonaro, se caminhar nesse cenário que está. Como é que fica a figura, por exemplo, do PSDB na sua opinião, o Luiz? Por exemplo. O PSDB, eu estive numa videoconferência com um grupo de empresários que me contrataram e eles fizeram esse mesmo questionamento. Quem será o candidato do PSDB? O PSDB vai fazer o quê? Eu disse, esqueçam. O PSDB é um partido coadjuvante. É uma federação de lideranças regionais, tá certo? O João Dória trabalha no fundo para sua reeleição, para transformar São Paulo numa fortaleza dele para 2026. Ele não aspira mais uma candidatura presidencial. E Ciro? Ciro Gomes está procurando manter o capital político que ele tem. Finalizou até um diálogo com a CM Neto, tá certo? Que foi correspondido. A CM Neto, apesar de ser baiano, é um mineiro, né? Ele faz uma crítica ao presidente Jair Messias Bolsonaro, mas, pelo amor de Deus, o partido dele literalmente tem uma presidência do Senado e boa parte da base parlamentar do democrata apoia o governo federal e a agenda econômica do nosso querido Paulo Guedes. E quero lhe chamar a atenção no pequeno fato. Existe no Brasil um partido chamado PST, Partido Social Democrata, que foi um partido que saiu da costela do democrata, antigo PFE, a apoiar o governo Dilma, para se tornar um partido competitivo ao MDB, no campo do centro. Só que o MDB, depois do Michel Temer, se tornou tão pequeno e tão cheio de problemas, que o PS deu esse espaço. O Gilberto Kassab, ele faz quase que pesquisas semanais. O que foi que o Gilberto Kassab descobriu? Descobriu que a eleição está caminhando não mais para um antilulismo e um antibolsonarismo, não. Tem um eleitor que não quer os dois, mas não tem um candidato para despejar os votos, mas, por compensação, ele já nota que já tem uma fragilidade no presidente Jair Messias Bolsonaro muito difícil de contornar.
E eu quero que o telespectador acompanhe aqui minha linha de raciocínio. Nós vamos fechar 400 mil mortos, tá certo? Agora, no final de abril, aproximadamente. Os especialistas, os médicos, têm dito que a nossa tendência é que no mês de maio a média fique entre 2.900 a 3.500 de mortos diários. Em 20 dias, você tendo uma média de 2.900 e 3.500, nós vamos ter aproximadamente 60 mil a 70 mil brasileiros que vão perder a vida. Isso quer dizer que em maio e com isso no outro mês, nós vamos chegar e ultrapassar 500 mil brincando. Você não esconde 500 mil óbitos. Você não esconde. A CPI, ela vai demonstrar que houve irresponsabilidade do governo federal, como também dos governos estaduais e das prefeituras. Certo? Vai ser uma CPI que não vai trazer a verdade à tona. Apenas acusações de lado a lado. Já na perspectiva eleitoral de 2022. Então, eu acho que ninguém vai galvanizar e muitos vão perder em função da Covid, combate com Covid-19. Voltando ao Gilberto Kassab, ele já acredita que talvez o presidente Jair Messias Bolsonaro não tenha condições de chegar ao segundo turno. Ele já detectou isso, ele está deixando bem claro em entrevistas que ele deu ao Globo, Folha de São Paulo, Estadão, ele disse que há uma perspectiva. Ele lança a figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como um candidato com capacidade de demonstrar uma certa... um novo Rodrigo Maia, sendo com mais musculatura, capaz de mostrar que seja o fiador desse atual governo. E o que está acontecendo? Alguns setores da sociedade compraram a ideia. O PSDB, para não ficar atrás, disse: nós temos um candidato aqui que agradaria o mercado e vai embrulhar aí o meio de campo. E chama o senador Tasso Gereissati. Eu só acho que a candidatura do Tasso Gereissati está tomando uma dinâmica que eu acho que o PSDB nacional não esperava, o apoio da sociedade civil. É isso que está me chamando a atenção positivamente. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Júlio Jamaica e é um prazer estar aqui na Sertão TV. Todo o Sertão Central se liga aqui no canal 180 da BrisaNet. Leve para a sua casa a TV que é feita para você. Eu também estou aqui, viu? Valeu! Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. A segunda onda de Covid veio ainda mais forte e contagiosa. Os casos se multiplicam, mas o governo do estado redobra os esforços contra a pandemia. Já são mais de 5.000 novos leitos para a Covid entregues em todo o Ceará, cerca de 1.300 deles de UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando além do limite, mas para vencer essa batalha, precisamos de cada cearense. Faça a sua parte.
Respeite o isolamento social. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Luiz, a gente já está na reta final, mas eu queria ainda sair um pouquinho do nacional e puxar aqui agora para o estadual. Toda vida que acontece, isso se coloca logo a figura do governador Camilo Santana, que ele vai ficar entre, como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Na sua opinião, como é que vai ficar de fato essa conjuntura do Camilo diante de uma candidatura do ex-presidente Lula? O governador Camilo Santana é uma forma de governo. Ele não montou um grupo político. Ele tinha um embrião que era chamado Partido Socialista Brasileiro, que tem até como presidente estadual o deputado federal dentro do cartório, e da qual ele iria migrar agora no começo do próximo ano. Não vai mais acontecer isso. Ele vai ficar no PT, porque ele sabe que a polarização aqui no Ceará vai ser Lula versus alguém. Aí o telespectador vai dizer, não, mas é o Ciro. Não sei. Que se o Ciro não conseguir se firmar em nível nacional, automaticamente aqui ele também perde capital político. Deixa eu dar um dado para o telespectador bem rapidamente. No primeiro turno de 2018 para presidente do Brasil do Ceará, o Ciro tirou 35. O Ciro tirou 40. O Fernando Haddad tirou 35, seu Camilo pediu voto para ele, e o Bolsonaro tirou 22. Na capital, Fortaleza, o Ciro tirou 40%, Bolsonaro tirou 35% e Fernando Haddad tirou próximo de 25%. Onde é que eu quero chegar aqui bem objetivamente? O Ciro não vai manter esse patamar caso ele não se torne competitivo a nível nacional. E o Ciro, em 2018, era um voto de protesto. E nós estamos caminhando por uma eleição polarizada, onde, literalmente, o eleitor já vai decidir logo no primeiro turno. Eu acho que a terceira via tem um eleitorado que não quer Lula e nem Bolsonaro, mas não confia também nessas propostas, nesses candidatos que estão sendo expostos. Por quê? Porque não existe um programa de governo. E o jogo de vaidade é muito forte. Eles não conseguem se sentar e abrir mão. Aí, nisso aí, eu quero parabenizar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é o único que está conseguindo criar esse elo de contato entre esses setores. Um exemplo aqui, o ACM disse que não vota no Bolsonaro, mas o democrata vota nele, nos estados. Gilberto Kassab vai liberar os diretórios estaduais para votar no Bolsonaro. Eu estou aqui só dizendo, o Amoedo vai brigar com o Bolsonaro, mas a base dele, os deputados, votam no governo. Quer dizer, e no próprio PDT, no PSB, tem setores que apoiam a agenda liberal ou neoliberal do Paulo Guedes. Como é que fica? Quer dizer, por isso que eu acho que a candidatura do Lula já se consolidou e ela, de alguma maneira, cria um entrave nessa terceira via. Quando a gente fala terceira via, Ciro Gomes também é atrapalhado por causa disso. Para a gente entender essa configuração nesse arremate do nosso bate-papo, na sua opinião, nós temos aí PT, um partido que ele ainda vai definir qual deve se filiar. Ainda está paquerando aí algumas siglas. No centro, ali no meio, nesse meio, você aposta que quem é que vai assumir esse protagonismo diante dessas duas figuras que a gente tem no momento, Luiz Cláudio? Quem é PDT, PSDB, enfim, qual é a sua opinião? Eu não vejo, infelizmente, o Ciro Gomes como um projeto nacional. Eu vejo ele como um discurso de defesa dos valores éticos, moral muito profundo, mas falta aí uma consistência econômica e um grupo maior que o apoie. O Ciro lembra muito o general de um soldado só. Isso é uma característica dele. Eu vou dar um exemplo. Tente em 2 segundos se lembrar, fora Carlos Lupe, outra figura política ao lado do Ciro nos últimas apresentações dele na mídia.
Quantos senadores e quantos deputados federais o PDT tem? E o Ciro só aparece ao lado do caso Lupe. Isso é um problema. Isso eu já falei para o próprio. Estou aqui falando só com você, não. Eu já falei para ele, disse, olha, Ciro, você tem que compreender que você precisa formar um grupo político nacional. Aquilo que eu já lhe disse, não tem ilusão. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é candidato ao Senado, e a figura do João Dória tinha para ser candidato a governador e ter que disputar com o ex-aliado dele, Geraldo Alckmin. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, até o último momento, vai tentar retornar para o PSL. Ele não pode ir com um pequeno partido. Ele precisa de um partido com tempo de televisão e recursos. Você acha que ele volta então para o PSL? Ele quer voltar. E esse namoro com o PP, Luiz Cláudio? O Ciro Nogueira, o senador pelo estado do Piauí, é o que nós chamamos de um político muito inteligente. Ele em 2018, apoiou Fernando Haddad e foi reconduzido ao Senado, certo? Ele vai liderar os estados chaves, está entendendo? Se sentir, depois dessa CPI da Covid, que o presidente não tem mais condições, ele vai até o governo em abril e depois desembarca. Natural. O jogo não tem... É uma coisa muito descartável, né? A gente percebe que esses últimos tempos, como esse próprio processo histórico que você falou agora há pouco, se tornou assim uma coisa muito banal. Não há assim, uma defesa, de fato, num processo ideológico de um partido, de um posicionamento. Não existe. É aquilo do momento, né, Luiz? O Bolsonaro está se segurando numa agenda conservadora e numa base muito fiel. Sim. Muito fiel, mas cada vez mais ela está ficando diminuta. Você tem o que eu gosto de chamar do bolsonarista envergonhado. Aquele cara que, quando é pesquisado, ele diz, não voto no Bolsonaro, não. Mesmo ele concordando com algumas posições do presidente. Mas ele já se sente envergonhado, ou já teve algum parente que passou por um processo do Covid, então ele, de alguma maneira, concorda com a agenda conservadora dele, mas não quer mais ele como candidato. Então, o que vai acontecer? No futuro próximo, nós vamos ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Esse movimento conservador, ele veio para ficar. Isso aí não tenha dúvida. E vai chegar um momento em que as lideranças dele vão se aprimorar e vão ficar muito mais próximas no discurso ético e social que agrade as bases, que literalmente vai se criar uma bancada ali de 50, 40 deputados com propostas ultraconservadoras, certo? Em qualquer congresso que vier futuramente. Isso está acontecendo. Luiz, eu queria agradecer pela sua disposição e pela aula aqui aos nossos telespectadores, dizer da satisfação em recebê-lo aqui pela primeira vez no Ceará em Pauta. Espero que seja a primeira de muitas, que ainda vem. Não, eu espero que o Ceará em Pauta se torne a minha casa. Já é. Principalmente, o que está acontecendo? Por muito tempo existia uma síndrome de inferioridade da região central do Ceará. Ela está ali próxima ali da região do Cariri, Centro-Sul, perto da região norte e tal. E o que aconteceu? Hoje, uma grande parcela da população dessa região já não mais migra para Fortaleza, para o interior. Hoje, quando você chega em cidades como Quixadá e Quixeramobim, o comércio está fluindo, uma classe média com nível cultural muito alta, tá certo? As pessoas discutindo política de outra maneira. Então, o centro-oeste do Ceará, para mim, é uma região da qual ainda não fiquei perto. E a oportunidade que eu estou tendo é através de vocês, e eu agradeço muito, muito mesmo, porque, literalmente, ter essa oportunidade, para mim, é ímpar. Muito ímpar mesmo. Tá certo? Obrigado, meu irmão, pela sua disponibilidade mais uma vez. Prazer ter recebido você aqui no nosso Sertão TV e no nosso Ceará em Pauta. Obrigado, viu, Luiz? Agradeço. Bom, e a você também que nos acompanhou, nosso muito obrigado. O Ceará em Pauta retorna na próxima semana,
aqui na nossa Sertão TV. E não esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais, nosso Facebook, YouTube, baixar o aplicativo da emissora, está aqui na tela, Instagram também, para você seguir e acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição.